todo mundo parece meio palhaço quando o assunto também é tecnologia, né? Hoje em dia é difícil a gente conseguir acompanhar esse avanço tecnológico em todos os sentidos. Na televisão, no liquidificador, no telefone, tudo vem com botões que a gente não imagina para que servem, com aplicativos que a gente não entende. E aí você vai lá na loja, talvez nem o tal do vendedor que te vendeu o produto sabe como está te tirando todas as dúvidas. Ele vende, mas ele não é especialista no assunto. Ele te vende um aparelho celular, um note, um iPad, e ele não te explica como aquilo tudo funciona. O manual de instruções parece que é feito para aquelas pessoas que passaram um tempo na universidade estudando aquele aparelho. Então aí surge um personal que está aí prontíssimo a atender você, tirar todas as suas dúvidas e ensinar você a mexer com o seu computador, com o seu novo telefone, com a sua nova televisão, para que você não pare no tempo. Então, o personal tecnológico, Luciano Bozo, está aqui para tirar as nossas dúvidas, para explicar direitinho que trabalho é esse, um trabalho novo, para mim aqui dentro do programa Dia a Dia, espero que para você que está em casa também. O pessoal tem até vergonha de dizer, né? Tem gente que fica falando de tecnologia, de um produto, de um aparelho novo que apareceu e você faz assim. Ah, eu já ouvi falar, porque a gente não consegue acompanhar tantos avanços tecnológicos. Não se culpe por isso, não é falta de informação, não é nada disso. É porque a gente não estuda para isso, mas ainda bem que tem gente aí bem preparado para tirar todas as dúvidas e que bom saber que hoje então existe um personal tecnológico. É o caso do nosso convidado de hoje, Luciano, seja bem-vindo aí, Luciano, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa tarde. Bom, como é que você descobriu esse nicho de mercado completamente novo? Bom, sim, eu já venho trabalhando com tecnologia desde a minha formação, de carreira profissional, como tecnólogo mecatrônico, engenheiro industrial mecânico e trabalhando no mercado de automação residencial, eu sempre tive muito contato com todo esse mundo de tecnologia. E com a dificuldade dessas pessoas. Exatamente, até as minhas primeiras dificuldades, e depois, posteriormente, a dificuldade das pessoas, exatamente. Para eu fornecer um serviço, eu tinha que primeiro me adaptar e e ser um expert nisso. Bom, essas coisas todas que a gente está vendo aqui, a gente vai exemplificar cada uma delas, mas você tem que concordar comigo que o manual de instruções, ele é um manual de instruções feito para você, por exemplo. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu já trabalhei até na confecção de manuais, então a gente cria muitos termos técnicos e acaba sendo fácil para quem está escrevendo, para o engenheiro, Então os termos e o tipo de funcionamento de uma máquina ou de um equipamento, e isso acaba não sendo acessível para a linguagem realmente do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, uma das funções até mesmo do foco do personal tecnológico é simplificar os manuais, criar um passo a passo para o funcionamento ser mais simplificado de equipamentos eletrônicos como um todo dentro de uma casa. Tá, e aí a gente, como você falou, a gente se vê refém, porque a gente quer se utilizar dessa tecnologia toda, porque isso tudo, na verdade, veio para facilitar o nosso dia a dia, mas a gente não sabe como usar. Exatamente. Vamos exemplificar aqui? Bom, por exemplo, uma máquina digital. Hoje todo mundo quer ter acesso à última geração, compra uma última máquina. Ela vem com 14 megapixels, uma resolução gigantesca. Na hora de você baixar essas fotos, se você não tiver um disco rígido ou um espaço suficiente para você armazenar essas fotos, você já não vai conseguir. A segunda etapa é como manusear essas fotos. Se elas estiverem muito grandes... Até para baixar, você vai ter que usar um CD que vem junto para instalar, para não sei o que, e aí pronto, daí já danou-se tudo. Exatamente, então esse é um foco. Câmera digital também é um grande questionamento das pessoas. Depois a gente pode passar para o exemplo de um GPS, que seria o localizador geográfico, o sistema de satélites. Hoje o pessoal compra, mas também não sabe como manusear o equipamento. Ele é todo touchscreen também, você tem que fazer uma adaptação dos mapas, da onde você mora. O que antes era mais usado para taxistas, enfim, hoje o pessoal viu como isso pode facilitar na hora de uma viagem. Você vai, de repente, para uma cidade perto daqui, mas não sabe como chegar naquele endereço em especial. Pronto, isso aqui ajuda muito e é um aparelho significativamente barato, não é? Exatamente, para o tempo que às vezes você pode perder se perdendo nas estradas e gastando de combustível, por exemplo, seria um foco ótimo. Um outro equipamento seria um tablet, que seriam super popular, super popular todo hoje. Todo mundo quer comprar, não sabe exatamente para que serve, mas... Até mesmo um foco interessante na época de Natal, todo mundo está ganhando equipamentos eletrônicos. E muitas vezes você vai ganhar e não vai saber realmente utilizar aquele equipamento eletrônico. Era tudo que eu queria, Realmente precisa de alguém para poder dar essa mão.
Então esse também é um equipamento novo, que muitas pessoas podem baixar, pessoas até mesmo de mais idade, para ter os livros digitais inclusos aqui, para não ter que ficar arquivando muitos documentos ou papéis, né? Então você pode ter tudo aqui facilmente manuseável. Uma pessoa de mais idade consegue acompanhar esse tipo de evolução? Tendo um acompanhamento, um passo a passo e sendo mostrado, a primeira vez ele vai sentir dificuldade, a segunda vez também, e isso ele vai adaptando conforme a evolução do aprendizado de cada um, né? E também tem a limitação de cada pessoa. Até porque a pessoa que, de repente, começou há algum tempo a usar a internet, o computador e continua com aquela sua máquina antiga, começa a perceber que alguns obstáculos aparecem ali na sua rotina. Ou seja lá, o drive, enfim, ele começa a perceber que a tecnologia vem muito mais avançada e o aparelho dele já ficou para trás. Exatamente. Ele é obrigado a se adaptar. Ou muitas vezes ele compra um equipamento, um home theater. Fui lá, comprei um home theater, mas ele não pensou se a sala dele era realmente para aquele home theater, a posição das caixas de som, aonde que elas têm que ficar, quais são os tipos de conexões. Hoje a gente tem um exemplo aqui de conexão HDMI. É uma conexão que manda áudio e vídeo ao mesmo tempo. Coisa que antigamente nos DVDs saía aqueles 3 cabinhos, né? Sim. Então era o vermelho, o branco e o amarelo. Um para vídeo, 2 para áudio e 2 para áudio. Hoje não, hoje a gente tem um sistema 5.1, espalhado o som em 5 caixas, para ter uma sensação tridimensional do som. Então são detalhes que realmente não tem como você se adaptar a todos esses detalhes para você só utilizar uma vez ou fazer uma instalação. É aí que entra realmente esse profissional no mercado. A gente deu exemplos aí de aparelhos eletrônicos que a gente está vendo a popularização dele. Agora, o aparelho celular é um aparelho que todo mundo tem. Eu até deixei isso por último porque... E todo mundo tem dificuldade. Exatamente. E hoje ele é praticamente um computador. Os smartphones, né, mais como conhecidos. Então você pode acessar e-mails, você pode ter calculadora, você pode fazer videoconferência já, né? Esse é um exemplo de equipamento que faz esse tipo de chamada, você vê a pessoa ao mesmo tempo. Esse é o último iPhone, esse é o iPhone... Isso, esse é o iPhone 4. Isso. Ele está com uma capinha, né? Ele não vem nesse molde. Então, ele já consegue, ele tem 2 câmeras. Então muitas pessoas falam, mas como assim? Como é que eu utilizo a câmera da frente, a câmera de trás? É engraçado, apareceu uma propaganda esses dias com 2 lentes. Exatamente. Aí a minha filha perguntou, para que 2 lentes, mãe? Ótimo. Essa aqui já é uma máquina, por exemplo, que ela faz fotos 3D. Então você consegue tirar fotos e você vai visualizar essas fotos numa televisão 3D. Então muita gente compra, chega em casa e quer ver o 3D. Não, você tem que tirar a foto numa máquina 3D, ter o cabo que passa o 3D, ter a televisão 3D, o óculos 3D, ou seja, tudo tem que falar uma mesma linguagem. Não é simplesmente ter um equipamento e achar que aquilo vai fazer mágica, né? Então é realmente para não ficar leigo nesse assunto. E aí, qual é a maior queixa, assim? As pessoas te ligam e te consultam. Olha, são as mais variadas, são as mais variadas. Principalmente, o celular é o primeiro foco, né? Muitas pessoas, às vezes, realmente utilizam o famoso iPhone e só fazem chamada. Mas ele pode fazer muito mais do que isso. Depois tem a parte de GPS, as pessoas que viajam muito, o pessoal que gosta mais de música, vídeo, é mais a parte focada aos home theaters, que eu também efetuo as instalações. Você não acha, por exemplo, eu estava contando um caso aqui bem particular, com um telefone que eu comprei e ele não tocava, simplesmente não tocava. O problema dele era simplesmente um botãozinho micro que tinha aqui e que ninguém, nem na loja, nem os vendedores conseguiam descobrir o porquê que o meu telefone não tocava. Olha ali, gente, é esse botãozinho aqui, ó. Que dependendo da posição que ele está... Se o iPhone não tocar, só verifique isso daqui, né? Pois é. Provavelmente pode ser. E aí acontece que o vendedor... Eu vou mostrar. Acontece que o vendedor da loja não sabia. Ele desmontou o meu telefone, ele fez tudo que ele podia e eu fui embora sem o troço tocar. Não falta uma preparação desse pessoal todo que trabalha com tecnologia? Com certeza, principalmente para os vendedores como um todo. O vendedor ele vai te vender uma televisão, ele quer te vender a mais cara, aquela que ele vai ganhar uma comissão maior, entendeu? Mas então ele tem que ter argumentos para isso. Ele não está preocupado com as suas necessidades. Então o que o personal tecnológico ele vai identificar? Quais são as suas necessidades? Você quer uma televisão de qualidade. Ok, eu quero melhorar a qualidade. Você não quer uma que faça transferência Wi-Fi, que tenha visualização de internet, porque hoje elas vêm todas são modulares, né, com várias funções. Então você não precisa pagar um preço exorbitante por algo que você não vai utilizar.
Se não é a nossa necessidade. Exatamente. Então, é por isso que eu acho que as pessoas têm que se capacitar. Eu acho que as próprias lojas devem oferecer um curso para que essas pessoas possam dar um mínimo de suporte para você sair de lá, pelo menos com o telefone tocando, né, gente? Isso é um absurdo. Bom, eu já queria devolver, já queria mandar para a fábrica, já queria deixar ali mesmo, que era um novo. E o problema era o botão do mute, né, Will? Olha, ele não é bem um personal, mas ele fez o meu telefone tocar. Bom, tá aí, Luciano, se todo o pessoal que está em casa aí quer dar um jeito na sua casa, encontrar aí as soluções, tirar todas as suas dúvidas até o final do ano, fazer a televisão funcionar direitinho, pode entrar em contato diretamente com você. Com certeza, com certeza. Quer deixar um contato? Bom, posso deixar o celular, né? 9948-4329 e um e-mail, luciano.bozo@gmail.com. Lembrando que o Bozo com S, B-O-S-O. Só lembrar do palhaço, que é bem facilmente assim. Luciano.bozo@gmail.com. Obrigada por ter vindo aqui. Sempre que sair algo diferente, traga para que a gente possa mostrar para o pessoal que está em casa. Com certeza. O objetivo disso tudo é facilitar a nossa vida e não dificultar.